Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui com o nosso quadro Os Seus Direitos, mais um episódio do podcast Seus Direitos, sempre na presença importante, né, de colaboradora, né, uma colaboração espontânea que é nos dada aqui todo mês, né, pelas advogadas Marcela Amorim e Thalita Tuma. Elas estão aqui com a gente hoje para mais uma edição do nosso podcast Seus Direitos. Vamos dar as boas-vindas, portanto, às nossas convidadas de hoje, começando com doutora Marcela Amorim. Muito bom dia, tudo bem com você, doutora Marcela? Como é que você está? Bom dia, eu estou muito bem, graças a Deus, mais uma vez aqui, né? Como tinha falado, nós estamos completando 3 anos aí das nossas inserções aí no rádio com muito sucesso. Um agradecimento a você, né, e a todos os seus ouvintes que nos deram e nos abriram esse espaço e têm nos prestigiado. Muito bem, a jornada podcast Seus Direitos. Tá bom assim? Sim, pode ficar melhor. Legal. A gente está trabalhando para isso. Legal. Doutora Thalita Tuma, bom dia. Bom dia. Opa, agora sim. Bom dia. Aí. Tudo Muito bem? bom estar aqui novamente e um bom dia para todos os ouvintes e estamos aqui à disposição para responder as dúvidas de todos. Maravilha! Olha só, senhoras e senhores, lembrando a você que nós vamos deixar um telefone para quem está assistindo a gente pelo nosso canal da rádio. O telefone está na tela, né? Para quem só está ouvindo, o telefone WhatsApp é o 99170 2022. Mas você pode fazer também pelo nosso canal, né? Nós estamos em rede com a 104 FM, a Rádio da Família, e você pode mandar a sua pergunta também para lá, porque o Cezeta está de plantão hoje e ele vai poder também transmitir para a gente, tá? O WhatsApp da Rádio 104 FM é o 3532 2038. Olha, doutora Marcela, doutora Thalita, no episódio passado nós falamos sobre os direitos, né, da pessoa com deficiência e isso resultou em uma boa repercussão, né, por conta de que é um assunto que precisa ser debatido, precisa, né, trazer luz para esse tema que é tão especial. Uhum. E para esse episódio, o que vocês trouxeram para a gente aí, para a gente falar sobre nesse episódio de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria dos professores, que tem uma regra mais benéfica, né? Podem se aposentar antes, não precisam ter o tempo normal e tem um cálculo do benefício que é bem mais favorável do que das pessoas que não são professores, tá? E vale para todos, você fala professores, vale para rede estadual, municipal e particulares? Sim, todos os professores, desde que seja no ensino fundamental, né? No ensino básico, não o ensino universitário, tá? Todos esses professores têm direito a uma aposentadoria um pouco antes, tá? Hoje já está em 57 anos, tá? Mas as mulheres têm que ter 62, então mulheres têm que ter 57 e os homens 58, tá? Explique pra gente um pouquinho melhor, só pra gente entender. Os alunos, os professores da rede básica. Sim, é uma nova regra, uma nova lei? Não. Sempre foi, há muito tempo atrás, abarcava também os professores universitários. Mas agora é do ensino fundamental e ensino médio, que ficam em sala de aula. Já tem decisão também para coordenadoras. Tá? As coordenadoras também têm direito a essa aposentadoria. Essa semana eu fiz uma... teve um valor bem benéfico, um valor superior ao que ela imaginava, né? Para isso, basta pegar uma declaração da escola de que ela está dando aula no ensino fundamental, no ensino médio, em sala de aula ou em coordenação, direção. Tá, mas só para a gente compreender, a regra é assim, a pessoa... Uma professora, uma professora, né? Na rede municipal, na rede básica, a gente vê a grande maioria é formada por professoras. Ela precisa ter quanto de idade e quanto de contribuição? São 57 anos,
O tempo a gente tem que calcular, porque ela pode cair numa regra de transição que exige 100% a mais do tempo, ou então pelos pontos. Então, não dá para dizer agora quanto ela vai ter que ter, porque vai ser proporcional aí ao tempo que ela já tinha em 2019 com a reforma da Previdência, tá? Mas a idade são 5 anos a menos do que das pessoas que não são professoras. Então, para as mulheres são 57 anos, para os homens 58. Muito bem. Então, em suma, a pessoa completou, uma professora, um professor da rede básica, seja ele do ensino público ou particular. Sim. Ele atingiu a idade de 57 anos, ele já pode procurar um advogado da sua confiança. Pode sim. E aí é interessante fazer o planejamento também, por conta... Essa professora que eu aposentei agora, ela tinha pedido antes, por sorte ela não conseguiu resolver, porque faltaram alguns documentos, mas como ela pediu logo que ela completou os requisitos, ela ia se aposentar com R$ 2.500. Nós esperamos a data mais benéfica para ela, não passou nem um ano, e a gente conseguiu transformar esse benefício de R$ 2.000 para R$ 6.000. Uau! Sim. Tá? Então, por isso a importância de estar acompanhado de um advogado da sua confiança, né? E fazer esse planejamento. Tá? Sem o planejamento, pode ser prejudicado. E o que uma pergunta, né, básica. E qual que era o diferencial dela antes para 2000 e o que ela completou mais tempo. Mais tempo. Ela teve mais tempo e aí, como eu disse, como tem as regras de transição após a reforma da Previdência de 2019, são várias regras. Então, a gente tem que ver em qual ela se enquadra e qual vai dar o melhor retorno financeiro. Não basta ser o melhor valor. Nesse caso, foi o melhor valor que era mais benéfico. Mas pode ser que aguardar, mesmo que não seja o maior valor... se antecipar um pouco, ela vai ter um retorno financeiro. E o que é esse retorno financeiro? Pega lá tudo que você vai receber da data da sua aposentadoria até a expectativa de vida, que está em 82 anos para as mulheres, tá? Tudo que ela vai receber de aposentadoria até lá e diminui do que ela gastou até ela aposentar. Esse é o retorno. É isso que a gente vem insistindo muito, muito para o contribuinte. Porque as pessoas vão lá e simplesmente... não, eu quero me aposentar. E aí se aposenta... Assim, às vezes vai no INSS sozinho. Então, o que eles não vão te dar opções. Não vão falar para você, se você se aposentar agora, você vai ter tanto de benefício, o seu proveito vai ser tanto. Esse cálculo não vai ser realizado, ela não vai ter essa visão. E quando você procura um profissional que faz cálculo, que faz o seu planejamento previdenciário, que vai colocar todas as informações, que de repente vai averbar um período que não está lá no INSS, né, no seu CNIS, esse profissional vai te falar, você vai se aposentar hoje com tanto. Se você esperar daqui 6 meses, pode ser outro valor. Se você esperar 2 anos, esse valor pode ser o dobro. Então, como é algo que ele vai se beneficiar pelo resto da vida, então é um cálculo que tem que ser feito, tá? Nós não estamos falando daquele contribuinte de salário mínimo, tá? Esse vai ser sempre o salário mínimo. Mas se uma pessoa que teve variações, né? Sim, vai. Que teve variações de remuneração aí ao longo da vida, esse cálculo tem que ser feito. Tá? E eu vejo isso muito no escritório. A gente vê muito, vê advogado prejudicando, né? Desculpa falar, né? Mas porque não faz cálculo. Quando você procura um advogado previdenciário, você tem que falar, eu quero saber qual o cálculo, quanto eu vou me aposentar, qual que é o valor. Isso é previsível, isso não é um jogo de adivinhação, isso é matemático. E o bom profissional, aquele que faz planejamento, aquele que faz cálculo, ele vai te dar essa possibilidade de você saber com quanto você vai se aposentar. Ainda mais, porque às vezes você se aposenta agora, é o que ela falou. Aí você se aposenta agora,
Aí a soma, né, pelo que você contribuiu, e essa diferença da soma entre o que você contribuiu é maior que se você esperar daqui 2 anos. É matemática isso. E aí é uma escolha sua, né? Eu vou receber por mais tempo, eu vou começar a receber agora. Ou não, eu vou esperar daqui 2 anos e vou receber o dobro disso. Nós estamos exatamente com a situação hoje no escritório. De alguém que ia se aposentar com 3 mil e agora, em maio, vai se aposentar com 6 e alguma coisa. E essa pessoa ganhava quanto para receber uma aposentadoria de 6 mil? Porque você falou que a pessoa que é assalariada, quando aposentava, ganhava o salário mínimo. Que é o salário mínimo nacional, ou é o salário mínimo regional? Não, é o nacional, sempre, né? Nós estamos falando de Previdência e Providade, um órgão, né, um órgão federal, é nacional. Nacional. Então é aqueles 1.000 e tarará. 1.400. Ok. E é para essa pessoa, ela que ganhava, ia ter uma aposentadoria de 2 mil e passou a 6 mil. Ela ganhava mais do que isso? Não, é que é uma renda variável, né? Ele começou, vamos supor, ganhando 2, 3 mil, mas foi crescente, né? Ele ganhou depois 4 mil, 5 mil, né? 6 mil, e aí pode ter chego em 7 mil. Na hora de fazer essa média, deu aí os 6 mil reais, certo? Mas ele, assim, claro que ele teve a maior parte do tempo, ele ganhou entre 6 e 7 mil, né? Porque é difícil chegar no teto, é difícil ultrapassar isso, né? Mas é lógico que ele teve um rendimento bom. Mas, como se ele caísse na regra anterior, existia o chamado fator previdenciário. O fator previdenciário, ele considerava a sua idade e a sua expectativa de vida. Então, quanto mais novo você fosse, ele derrubava o valor. Tinha gente que recebia 60% do valor integral. Por isso que ele podia ter uma aposentadoria de 2, 3 mil e depois passou a 6. Entendeu? Porque caía muito com esse fator previdenciário. Então, tudo isso a gente tem que analisar. Daí, complementando, a gente faz os cálculos, é matemático, mas o quê? É fundamentado na lei. A gente, como advogado, sabe fazer o cálculo porque a gente sabe quais regras se aplicam naquele cálculo, né? Então, assim, é um conjunto do uso do direito previdenciário com o cálculo, né, que vai te trazer. Dessa professora, ela ficou muito em dúvida, porque como ela já fazia 1 ano que ela tinha requerido, ela ainda tinha os atrasados se a gente ganhasse na justiça, né? Mas mesmo assim, ela recebendo atrasados, compensou ela receber a partir de agora com valor maior. Então, tudo isso a gente calcula. Né? A gente tem uma previsão. Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, desafiar a doutora Thalita, é o seguinte, é porque há algum tempo atrás a gente falava na desaposentação. Sim. Gostaria de saber como que está na legislação hoje, pode explicar para o ouvinte como está isso na legislação hoje, porque muitas pessoas ainda pensam, vou me aposentar agora, depois, lá na frente, eu posso pedir a desaposentação, porque era uma coisa em que se cogitava muito. Eu gostaria de esclarecer esse ponto. Então, o que aconteceu? A gente, né, entendeu que tinha direito a essa desaposentação, mas... Desaposentação? A pessoa aposentava, como ela continuou a trabalhar, ela desaposentava e somava depois o tempo que ela continuou a trabalhar. Então, fazia uma nova aposentadoria. Mas agora teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que não é constitucional, que não pode ter a desaposentação. Então, tem que pensar muito bem na hora de aposentar. Por quê? Porque depois você não vai poder falar, não gostei desse valor, eu quero me aposentar mais para frente, eu vou continuar trabalhando e pedir outra aposentadoria. Não pode. Então, tem que ser uma coisa muito bem pensada. Às vezes, você trabalhando 6 meses a mais, você já muda a tua perspectiva ali de renda. Então, esse é um ponto muito bom, né, para se levantar, porque antes isso era permitido, de repente, em algum momento, no momento que isso foi permitido, as pessoas falaram, não, vou me aposentar agora, lá na frente eu peço a desaposentação, entro com um processo e revejo isso. Então, isso não é possível. Por isso, um cálculo hoje, uma aposentadoria pensada, planejada, é extremamente importante. Ainda mais para aquele profissional que passou por esse processo, teve uma carreira mesmo, uma carreira, né, em que ele foi galgando aí postos, salário e remuneração,
remuneração. Isso é muito importante para esse profissional, para que ele planeje esse momento de se aposentar, para ele ver qual é o melhor benefício para ele. A gente eu vejo isso, assim, foi a coisa que mais me choca no escritório hoje, porque às vezes uma decisão de um profissional que não faz esse plano né, esse planejamento antes de aposentar o cliente, ele vai prejudicar o cliente para o resto da vida dele. E nós estamos diante de uma situação de que, na velhice, com certeza, a gente vai precisar de mais médico, de mais subsídios para viver, né? E, às vezes de um cuidador ou de uma coisa assim. Então, é muito importante planejar o momento da sua aposentadoria. E planejar isso com quem é especialista nisso, quem faz isso, né, com quem é do métier. Porque você compromete uma pessoa pelo resto da vida. Muito bem. Doutora, quer contribuir? Então, e só complementando, no caso dos professores, professores às vezes eles têm 2 turnos, eles trabalham em 2 escolas, uma no período da manhã, outra no período da tarde. Às vezes tem um período que é do estado e outra que é do município e às vezes algum outro que é particular, que é um privado. Aí a gente pode analisar o que vale a pena, se ela aposenta pelo estado, se ela aposenta pelo município, se ela joga tudo para o INSS no privado. Então, toda essa análise é feita, entendeu? Porque muitas estão no município ou no estado e tem um tempo também de privado. Então, a gente analisa essa questão também de verificar se é melhor ela aposentar pelo estado ou voltar para o INSS. Tá? E aí tem que expedir uma certidão, todos ainda esses trâmites, né, a documentação que tem que ser apresentada, a gente consegue já resolver, às vezes, coisas que a pessoa não tem conhecimento e dá entrada sem a documentação correta. Tá? Era só isso para complementar. Isso. Muito bem. Olha, eu vou abrir para perguntas aqui já. Então, se você tem perguntas para fazer, o telefone WhatsApp é o 991 70 2022 para você falar aqui nos estúdios da Jovem Play. Agora, se você está na 104, porque nós estamos em rede, né, com a 104 FM, você pode fazer pelo nosso WhatsApp, é o 3532-2038. O César Júnior, meu amigo César Júnior, está lá de plantão para poder atender você. Então, você tem perguntas para fazer, manda já. Eu já tenho perguntas aqui e vou fazer... aliás, tem 2 perguntas pertinentes aqui, viu? 2 perguntas pertinentes falando também sobre aposentadoria. Já eu falo para elas. Antes, eu preciso fechar este bloco deste programa que tem, né, o apoio cultural de Alto Posto Serenata do meu amigo Fábio Roberto Teodoro. A Ana Paula, um grande abraço para vocês. Obrigado pelo carinho e muito obrigado pela confiança de transmitir para a nossa audiência aqui os produtos e serviços que são oferecidos pelo Alto Posto Serenata, o posto que oferece a gasolina, o combustível com o DNA da Ipiranga. O Alto Posto vem dar um recadinho, eu volto já. Não saia daí. Todo mundo perguntou lá e já sabe, só lá mesmo. Boa noite. Boa noite, dona Narcisa. Aditivada? Quem, eu? Não, Ipimax, a linha de combustíveis aditivados Ipiranga. Bora de Ipimax, que rende muito mais. Ai, que luxo! É bom que vai mais longe com muito menos. Ai, que rendimento! Ai, que aditivada! Ai, que Ipimax! Ai, que Ipimax! Ai, que aditivada! Ai, que Ipiranga! Eu quero! Eu também! Ipimax, rendimento max para você ir mais longe. É isso aí, filho. Ipimax aqui em Cambará é no Alto Posto Serenata, Avenida Brasil, esquina com a Praça Dr. Miguel Dinizo. Não tem como errar, passe por lá. Lembre-se, economia de verdade você faz com a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro, tá bom? Na bomba tem que ter preço justo, tem que ter preço honesto e o Alto Posto Serenata oferece isso pra você. Olha só, você que tá chegando aqui no rádio agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho nós vamos conversar também com a produção de um filme que será rodado aqui na nossa região e Cambará está no radar, hein? Então daqui a pouquinho a turma já chegou, vai bater um papo com a gente já. Eu preciso assim dizer para vocês o seguinte, eu tô aqui com a doutora Marcela Amorim e com Thalita
Tuma. Nós estamos falando sobre a questão de planejamento previdenciário, que é tão importante. Eu já tenho aqui uma pergunta, eu quero abrir esse bloco já com essa pergunta aqui da nossa ouvinte. A Cleonice Cardoso está dizendo o seguinte, né, pegando carona. Ela trabalha num escritório de contabilidade e desde os 18 anos tem 50, no mesmo endereço, e tem 59 anos. E ela tem dúvidas com relação ao que fazer para poder se aposentar. Ela já tem uma data que ela pode se aposentar, doutora Thalita? Então, eu vou ter que calcular. Pelo que ela está falando, provavelmente ela já tem um direito a alguma regra aí de aposentadoria por tempo de contribuição. Perdão, 49. 49? Ela está me corrigindo aqui, não é 59, é 49 anos. Me perdoa. Ela já trabalhou dos 18 aos 49, tem 49 anos hoje. Tá, então deram 30 anos. Ainda talvez ela tenha que esperar mais um pouquinho para conseguir. Mas dá uma passada lá no escritório, a gente calcula direitinho, faz uma projeção de quanto tempo ela precisa ainda para se aposentar. É porque pela regra, né? Pela regra fala de 62 anos, né? Não, isso é por idade, né? Mas por tempo de contribuição, ela pode só completar mais 100% do tempo ou 50%. Mas pelo que ela está falando, em 2019 ainda faltavam mais de 2 anos para ela completar 30. Então ela vai ter que cumprir, né? Essa idade foi a mais prejudicada pela reforma, porque se fosse antes da reforma, ela já estaria se aposentando, né? Mas agora ela vai ter que aguardar mais um tempo, né? Não dá para saber quanto tempo. Não, eu vou ter que calcular aí as regras, pegar todas as regras, ver em qual que ela pode se encaixar o quanto antes e verificar se é o melhor valor para ela, como a gente tinha falado aqui. Então, Cleonice, está convidada para o café, para ir lá pra visitar a gente e vamos falar da sua aposentadoria no escritório. Isso. Muito bem, muito bem. E a outra pergunta que tem da nossa audiência aqui bom dia, Roberto. Quem é essa daqui? Sônia. Bom dia, Roberto. Gostaria de saber, este ano eu me aposento. Uau! Né? Esse ano ela se aposenta. E meu patrão, ele me paga o salário do Paraná. E falou que vou me aposentar com o valor do salário do Paraná. Pois ele falou que paga, não lembro o nome, para mim tal, enfim, receber o mesmo salário. Isso é possível? Aí, doutora, é o que nós estávamos falando agora há pouco, né? É feita uma média. Pode ser que dê um pouco mais que salário mínimo, mas não quer dizer que ela vai se aposentar com o último salário. Porque ninguém se aposenta com o último salário. A regra é a média de todo o período de contribuição. Então, se ela começou lá em 90 e está contribuindo até hoje no salário regional, aí vai fazer essa média. Pode ser que dê o salário regional, mas pode ser que ela tenha trabalhado em outro lugar, tenha ganho um pouco menos, ou ela trabalhou em outro lugar e ganhou um pouco mais. Então, tem que fazer essa média para ver quanto vai dar. Então, não é fato que ela vai aposentar com o salário regional. E também não tem, não cabe ao empregador esse valor, entendeu? É um cálculo feito pelo próprio INSS, né? O dever do empregador é pagar o salário regional para ela. E recolher as contribuições. Exato. Conforme a regra geral. Isso, né? Conforme o salário dela, verdadeiro. Muito bem. Doutora Marcela Amorim. Sim, Roberto. Ainda sobre essa coisa essa dúvida que paira sobre a questão da... Sabe que vocês levantaram uma questão muito jóia aqui ao longo desses 3 anos que a gente está fazendo essa jornada de podcast Seus Direitos. Porque muitas pessoas, elas não fazem essa leitura, né? Às vezes não se preocupa, especialmente quando você fala em planejamento, né? O planejamento de uma maneira geral, mas sobretudo o previdenciário, né? Então, e isso acaba comprometendo a vida da pessoa de uma maneira geral. Se tem uma bandeira como advogada trabalhista que eu levanto, é a bandeira do planejamento previdenciário, né? Tanto vejo assim, né? Porque a área é muito ligada à área que eu atuo, né? Preponderantemente no escritório, que eu trouxe a Thalita para o escritório, porque eu senti essa necessidade de alguém que falasse, né? As pessoas só vão falar disso no momento da aposentadoria, quando às vezes é tarde demais, de repente, para se
né? E outra, quando fazem isso de uma forma, entregam toda a sua vida profissional nas mãos de um profissional, que aí vai avaliar e, de repente, se ele não está preparado, se ele não faz o cálculo, vai comprometer o resto da vida dela. Então, é uma área, para mim, assim, de extrema importância. Porque depois de cumprir uma vida de trabalho, de contribuição, achando que está tudo certo, você tem que tratar isso com muito cuidado para que realmente você, né, finalizar isso com sucesso, ter uma vida digna, né, que é que todo mundo busca. Depois de uma vida de trabalho, uma vida digna, poder viver, né, dessas contribuições. Então, eu levanto hoje a bandeira do planejamento previdenciário, tanto para os meus clientes, e as pessoas não esperem envelhecer, não esperem chegar nas portas da aposentadoria para poder, de repente, consertar alguma coisa, de repente, garantir esse momento aí. Porque hoje nós estamos vivendo mais. Então, assim, você tem que não só garantir a sua sobrevivência, mas garantir uma sobrevivência com dignidade, né? Porque a gente está chegando com mais saúde, a gente vai viver mais. Então, a gente vai precisar aí ter uma renda que, né, que possibilite você ter uma vida que ele possa ter uma saúde de qualidade, né, procurar um médico, se medicar, né, e se cuidar para ter que ter uma vida aí com dignidade. Muito bem. São 10 horas em ponto, eu preciso entregar a rede, né, para o padre Reginaldo Manzotti. Nós não conseguimos falar tão para os deficientes, né? É sempre um pecado isso, mas a gente também tem uma agenda no escritório para cumprir agora, os clientes já esperam, e na próxima oportunidade aí que a gente vai falar aí desses benefícios para os deficientes, que é tão importante, tem tanta coisa nova, né, na área de saúde mental, e que pode, muitos pais aí, nós temos muitos pais aí que têm essas dúvidas, vamos levar aí essas informações no próximo programa, sim, que eu acho... Ok, o César Júnior, que é o embaixador da Polio aqui para nossa cidade, César. Conhece ele, né? Sim. E ele disse que a senhora tem mais 1 minuto só para dar uma palhinha sobre esse assunto. Muito obrigada, César. Então eu passo a palavra para não tomar o tempo para a doutora Thalita. Então, a aposentadoria por deficiência também tem um valor melhor. O cálculo considera 100% e não só a média lá do tempo. E ela tem o grau leve, moderado e grave, tá? E conforme tiver isso, ele vai diminuir o tempo também para a aposentadoria, tá? Então, por exemplo, no caso de alguém que tem pólio... O caso do César, por exemplo. Isso. Ele vai poder, eu acredito que o dele deve entrar entre leve e moderado. Então, ele vai ter que cumprir um tempo menor e o cálculo do benefício dele vai ser melhor nessa questão, tá? E outra questão, se não estiver contribuindo para a Previdência, dependendo da sua renda, você pode ter um benefício assistencial, que é uma renda que o governo dá para quem não pode mais trabalhar, está incapacitado para o trabalho, né? E aí, dependendo da gravidade, porque da pólio ainda pode ter outros reflexos na saúde, né? Então, se pode ter um problema no quadril por ter forçado muito de um lado ou de outro do corpo. É o caso do César. Sim. Então, aí sim tem que procurar um médico, pegar um bom atestado médico, um bom relatório médico, e aí a gente consegue o benefício. E aí, às vezes, até isso, quando você procura um advogado, a gente dá essa orientação de como deve ser esse documento médico, né? E aí, a gente, com boa vontade das partes, né? O médico, né? Em contato aí, o médico com o advogado, a gente consegue produzir um documento, né? Produzir no sentido, né, de estampar aquele quadro, né, do cliente, para que quando chegar lá na hora do benefício ele tenha sucesso. O César pergunta aqui qual o telefone para contato para falar com vocês. Obrigada, César. Nós estamos no 35323846, né, na rua Monsenhor João Belchior 787, ali do lado subindo a Califa. Doutora Thalita, fica o dia todo hoje aqui, doutora? Fica o dia todo à disposição de todos para atendê-los e trazer as informações necessárias, tirar dúvidas, fazer os cálculos se for necessário. Então, estou à disposição aí de quem precisar. Muito bem. Inclusive, no horário de almoço, está perguntando a Cleonice.
Sim. Como é que vocês estão hoje? A gente bem apertados. Assim, a agenda lá não sei como é que tá, não, mas tá bem apertadinho, porque às vezes daí a gente vai encaixando um ou outro, mas fala pra Cleonice ligar no escritório e a gente vai atendê-la com certeza. Maravilha. Só repete, por favor, o telefone. Então, nós estamos no 35323846. Muito bem. Posso só dar mais um... Por favor. Só lembrando que, né, falando em pessoa com deficiência, que esse mês é o mês de conscientização das pessoas com deficiência intelectual, com síndrome de Down, né? E lembrando aí, aproveitar e falar para os pais de crianças com síndrome de Down, que elas têm direito a um benefício assistencial, né, dependendo da renda, mas pela incapacidade, eles têm direito a esse benefício, então busquem esse benefício para o seu filho, porque eu também tenho um filho com síndrome de Down e sei que a gente tem muita despesa com essas crianças e tem que prover isso, então tem que buscar essa ajuda do governo. Até para o desenvolvimento, né, Thalita? Sim. Para que você possa fazer um trabalho de desenvolvimento no seu filho, é importante que você tenha uma renda aí, né, que possibilite esse cuidado. Muito bem, no dia 21 de março, que é o dia que se comemora, a gente estará fazendo também uma reportagem especial com uma mãe. Inclusive, ela vem gravar um podcast com a gente aqui, contando seus relatos. Que legal. Que legal. E você está convidada também a vir falar um dia aqui, excepcionalmente, sobre esse assunto, doutora. Eu venho sim. Obrigado pelo convite. Obrigado, viu? Tá. Obrigado, viu? Obrigada, Roberto. Obrigada, ouvintes. Obrigada, César, pelos minutinhos a mais aí. E estamos te aguardando lá no escritório, tá? Pra gente fazer o seu planejamento e, de repente, jogar a luz aí sobre a sua aposentadoria também, tá, César? Muito obrigado pelo espaço. Obrigada também, César. Obrigada a todos. E estamos sempre à disposição. Maravilha! Obrigado, gente! Olha só, esse foi mais um episódio, hein, do podcast Seus Direitos. Se você acompanhou a gente até aqui, lembrando que vai estar no nosso canal no YouTube. Você pode acessar, hein? www.youtube.com/circulandoplay. Vai lá no Circulando Play, vai estar disponível o canal. A gente abriu uma playlist só para este canal, que é os Seus Direitos, com a doutora Marcela Amorim e a Thalita Tuma, tá? Lá no canal você vai poder assistir e acompanhar também esse papo, tá certo? E lembrando, né, se você tá lá, não esqueça de acionar o sininho, curtir, comentar, inscrever-se, que pra gente faz toda a diferença. Obrigado, viu, meninas? Obrigada a você. Até a próxima. Gente, não saia daí, eu volto já, hein?